Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ecoarcast, aquele podcast que tem como objetivo principal ajudar você que está nos assistindo hoje a ter qualidade, uma melhor qualidade de vida, a melhorar o seu desempenho pessoal, seu desempenho profissional e ser uma pessoa melhor no seu dia a dia. E hoje, galera, esse episódio de hoje, eu confesso para você que para mim é um episódio muito especial, porque essa pessoa que eu tô trazendo aqui hoje é uma pessoa, Mário, que ela não reconhece, mas eu tenho um carinho por ela tão grande desde o primeiro dia que eu vi ela. Ela é arretada. Ela é arretada demais, Ela é Mário. Ela é arretada. Gente, sabe aquelas nordestinas, mas aquelas mulher porreta que venceu na vida e que, ó, eu vou falar um negócio pra você, Nasceu em gente. Mossoró. Nasceu em Mossoró. Exatamente. Mistura. Só que é o seguinte, essa mulher, vamos falar a verdade, Mário? Vou abrir o jogo aqui. Posso abrir o jogo? Fala. Ela deu um trabalho pra nós, não deu, Mário? Mas ela não deu um trabalho. Porque ela Sabe é muito por quê? exigente. Ela é muito exigente e ela é uma pessoa que ela, muitas vezes, ela não acreditou no potencial dela, Não é? né? E aí, Mário, sabe o que a gente teve que fazer pra mudar esse jogo? Nós tivemos que pegar na mão dela, trazer a força e falar, não, mulher, se você reconhecer a força que você tem, inclusive, ela tinha uma questão, rapaz, que me deixava incomodado. Ela falava, a turma vai reparar meu sotaque, o sotaque dela é lindo. Não, mas a gente falou, ela perguntou um dia também sobre o sotaque. Eu falei, não, deixe mais forte o sotaque. Exatamente. Coloca ele mais presente. Ó, o que significa o A do A autenticidade. Seja autêntica. A gente falou pra ela, seja autêntica, mulher, seja você mesma. Exato. E né? detalhe que ela já é uma grande líder. Exatamente. Há um bom tempo uma grande líder. Opa. E a defesa dela da bandeira do conteúdo é exatamente isso. O quê? A liderança madura, ela requer que você entenda que liderança é um comportamento e não um cargo. Exatamente. E Mari, foi muito engraçado, né? Porque a gente teve recentemente a oportunidade de colocá-la num palco, né? Foi incrível, né? Mário, mas foi uma quantidade de elogios que a gente ouviu da empresa, né? E aí eu tive a coragem de olhar pra cara dela, né? E falei, e aí? E aí? Onde que você tava essa dúvida? Por que tanto tempo você esperou por isso, né? Vamos chamar essa nordestina. Vamos chamar ela, né? Vamos chamar ela. Convidá-la para aparecer no palco. Galera, quero apresentar pra vocês, eu quero que vocês aí, ó, deem curtida, recebam com uma salva de palmas ela, que eu admiro, gosto demais. Ó, pra mim hoje ela já é do time Equara até morrer. A educadora executiva e mentora de líderes. Flávia Elita! Agora é Elita ou Elita? Agora é uma boa pergunta. Agora vocês podem escolher. Vocês querem Elita ou Elita. vocês querem Elita? Você decide. Se puder, a gente vai ficar com os dois. Pode ser com os dois. Minha gente, nossa, ouvi tudo isso. Gratidão. Sou muito feliz, viu? De coração, Flávia, de coração. Você é uma pessoa muito especial. Você sabe disso. Você sabe que eu pego no seu pé, mas é porque eu sei do tamanho do seu potencial. Sei onde você pode chegar, mulher. E a sua história é uma história forte. Né? Uma história... A gente tem falado muito assim da importância das mulheres estarem no palco, com todas as suas vulnerabilidades e com todas as suas potencialidades. Né? E a sua história é uma história que sustenta isso muito bem. Então ela precisa ser ouvida para você resgatar outras pessoas, em particular outras mulheres também. Né? Agora, qual é a história da Flávia Elita ou Flávia Elita? É tudo isso mesmo, é bem desafiador, vamos dizer assim, né? A gente geralmente não para relembrar nosso passado, né? E quando eu comecei no Educador, que a gente teve que fazer um manifesto e tal, e ali foi o despertar, né? Uma menina nordestina, né? Criada por uma mãe solo, né? Com mais 2 irmãos, então foi bem desafiador. Com 8 anos eu já trabalhava como babá, então eu já tinha responsabilidade de cuidar de pessoas. Ou seja, você cuidava de criança e sendo uma criança. Uma criança tendo que cuidando de desenvolver criança. a responsabilidade já muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Isso, quando eu morava em Barreiras, Bahia, né? E depois, quando fui para Brasília, e aí já entrei no mundo corporativo com 13 anos. Uau. 13 anos. Com 13 anos. Naquela época não tinha as regras como tinha hoje, né? De carteira Era office girl. Era uma office girl. Era uma office girl. E aí, com 13 anos fazer já... o que tivesse que fazer, dava um jeito.
E aí eu era secretária numa escola de idiomas. Nossa, Tá. mas eu amava, eu brincava quando criança, quando tinha, né, dava tempo, de mercado, de fazer compra, de mexer no computador. Então eu já tinha aquela questão de organização, separar o dinheirinho, o que comprava, o que não comprava. Claro, né, eu vivia isso vendo a minha mãe, né, com dinheirinho, o que a gente compra, o que a gente não compra. Olha. Então, quando eu entrei no mundo corporativo, para mim foi uma expansão, assim, eu falo, cara, eu quero isso para mim. Eu cheguei, né? Eu cheguei, vou continuar. E também tinha uns paliativos, que eu trabalhava como secretária e nos finais de semana no salão de beleza com a minha mãe. Tá. Então tinha... E você fazia o quê? Opa. Fazia tudo? Cabelo, Era atendia? unha e cabelo e atendimento. Lavar cabelo, atendimento, E atendimento. agendamento. Desde cedo Agendamento. aprendeu a ser elegante, assim. Né? Porque a mulher é elegante ao máximo, mãe, né? Muito cedo. mãe é que me Você ensinou. percebe que ela tá, até a roupa dela orna, né? Com o nosso Eu cenário, cheguei aqui e né? fiquei feliz da vida. É verdade, já reparou. E eu falei assim, nossa, se tivesse combinado, não tinha dado certo, tá vendo? Tá vendo? Pois é, e assim, comecei no mundo corporativo, tinha alguns desafios em relação a questão de maturidade, questão da educação, porque antes do mundo corporativo, eu tinha que estudar. E eu não gostava muito, não. Eita. Eu levei muita lapada de manhã. Ah, Então, eu vim aprender a ler depois dos 8 anos. Olha só. Então, eu tive muita dificuldade. Eu não gostava de ir para a escola, de jeito nenhum. Isso, aos 8 anos, você já estava em Barreiras. Eu estava em Barreiras. Estava em Barreiras. Estava em E Barreiras. estava numa escola pública. Sempre foi. Sempre foi escola Sempre pública. foi escola E pública. que muitas vezes é uma escola, a escola que é negligenciada, né? Demais. Tanto é que a minha irmã mais nova que eu era matriculada. A minha irmã mais nova que eu, que tinha que ficar comigo, ela ia estudar junto comigo. Mas Olha ela não só. era matriculada. Mas ela ia estudar na cadeirinha. Porque você tinha que também estar Ficou olhando mais ela. inteligente do que eu, né? Porque... Não, não começa, porque ela fala que não gostava de estudar, né? Não. Rapaz, mas tudo que eu passo pra essa mulher hoje, Ela arrebenta. rapaz, ela arrebenta. Ela E é arrebenta. incrível. Se eu der um livro pra ela, ela vai ler o livro e daqui a pouco ela me começa. Ô, Césio, mas eu não entendi isso. Ô, Césio, o que isso aqui Mas tá o que querendo é dizer? isso? Ou seja, eu falo, Tá vendo? rapaz, A criticidade. ela né? estuda pra caramba hoje, Mas cara. isso eu agradeço muito, porque isso tudo começou por correções do passado. Porque a minha mãe, claro, né, na forma dela de educar, hoje não falo por sentimento ruim, pelo Tá. contrário, sentimento de gratidão. Porque foi a cobrança dela de insistir que a educação é que iria me dar, né, uma vida melhor e tudo mais, que hoje eu sou professora acadêmica, Que maravilha. graças a ela. Já tenho mais de 7 especializações, né? Formada em administração, tenho psicologia organizacional. Enfim, não para. Quer dizer, para alguém que começou, teve toda a vida e história na escola pública e que tinha preguiça, e muitas vezes é por Sim. conta do ambiente, né? Sim. Porque não se percebe a possibilidade, né? Reescreveu a história. Reescrevi, exatamente. Reescrevi e eu tenho muito orgulho de falar isso. Hoje, ver que eu sou coautora de 2 livros, isso muito me orgulha. Porque eu nunca imaginei. Falei Inclusive, somos coautores de um exatamente. deles juntos. Inclusive, Ó, nós dois, né? é. Juntos em um dos livros, que foi assim um marco na minha vida, na minha história. Porque por muitos anos, eu tinha essa limitação. Tá. Pela dificuldade de não gostar da escola e pela minha mãe mostrar que era o que ia me levar, tanto é que tá aí. Aí, ó. Olha onde eu estou, pela educação. E eu falo todo início de ano, eu não vou fazer mais curso, eu vou colocar em prática. Não vou fazer mais curso, eu vou colocar em prática. Então, ou seja, a gente nunca vai parar de estudar. Exatamente. Eu sempre estou fazendo uma nova Nunca. especialização, sempre. Aliás, quem parar de estudar, nos dias de hoje, principalmente, é melhor desistir. Desiste, De tudo. desiste. Né? Opa. Não dá mais para parar em nada, né? Literalmente. Você hoje trabalha no mundo corporativo também, Sim, com toda essa sua bagagem, né? E desde os 13 anos, pelo menos, vou considerar só os 13, tá? 13 anos, e trabalha desenvolvendo pessoas, sim. né? Como é que foi essa entrada e essa virada? Foi por eu passar por um processo não tão legal, com uma líder até então muito dura, mas sem direcionamento. A dureza dela não foi para desenvolver, foi para machucar. Existem muitos líderes tóxicos, Muito, né? muito. Então, nessa minha experiência que eu tive essa líder, um dia eu adoeci, quem é que escolhe o dia de adoecer, né? E também muito nova, eu fui entregar o atestado médico para ela.
E ela virou pra mim e falou, você não tem direito, aqui você não tem direito nem de morrer. Meu Deus do céu, o que é isso? E essa Ah, frase foi muito forte pra mim. Essa frase, meu Deus do livre. Só que na época eu não tinha conhecimento, então foi forte, mas eita, então, ou seja, a gente só trabalha. A gente é aqui entrega de resultado. Então, beleza. Será que você que está nos ouvindo ainda é um líder ou uma líder que tem esse tipo de frase ou comportamento? Aqui você não tem nem direito de morrer. Meu Porque Deus do se céu. você for, você precisa ter uma mentoria com a Flávia Hélita. É necessário você ouvir Como que isso. você lida com isso, Isso né? faz Porque- mal para o time. E hoje eu falo que por mais que seja uma frase de brincadeira, não se fale. Essa frase eu ouvi há anos atrás, mas não foi por brincadeira, foi real. Foi real. Então, mas hoje eu percebo que alguns líderes têm algumas brincadeirinhas, algumas piadinhas. Completamente desnecessárias. Desnecessária. E isso internaliza, não tem noção o quanto isso paralisa na parte emocional do colaborador. E aí passei por tudo isso, ainda fiquei alguns anos na empresa, teve N problemas. Para sair de lá, os colaboradores fizeram baixo assinado, porque eu já tinha essa Nossa. conexão com cada aluno. Então teve todo um processo em relação a isso. Como eu sou dada, né? Como diz no Nordeste, pessoa que é sorridente demais, brincalhona demais. É verdade. Aí a gente adoro, fala né? que é dada, né? É. Como você é dada demais, todo mundo acaba gostando de você. Enfim, saí dessa empresa e aí tive a oportunidade de entrar numa outra empresa bem maior, com outros processos, regras. Tá. E eu tive essa mesma experiência. Eu tive que entregar um atestado, eu já fiquei, né? Devo, não Foi devo. naquele trauma, Devo, né? Foi não com devo. medo, né? Eu fui no trauma, né? Só que Ah. eu não tinha condição, porque eu tava roxa, o rosto, e eu tive que ir. Entreguei o atestado. Era só 2 dias. E meu líder, só 2 dias? Como assim? Você não está fisicamente bem. Não. Pode desligar tudo, pode voltar para casa, Olha, você só me volta outro aqui. comportamento. Outro comportamento. Eu falei assim, opa, peraí. Esse líder Se foi lá assim. não podia morrer, aqui eu posso Aqui ficar eu posso doente. viver, né? Que eu posso ficar doente? Aí que Aí eu posso onde- viver com... Aqui eu posso viver. É. Aonde eu vi o start, assim, eu falei, cara, é possível liderar, cobrar resultado, mas ser humano ao mesmo Olha. tempo. Que é o seu conceito, que eu acho muito maravilhoso, de liderança madura. Madura. Né? Quando você tem uma maturidade gerencial, você nem de cargo precisa, como você fala. Exatamente. Eu não preciso estar no organograma, né, da empresa. Eu não Exatamente. preciso da nomenclatura. Eu preciso ter o comportamento, eu preciso ter o acompanhamento, eu preciso ter a vivência. E esse líder, ele teve todas essas etapas enquanto ele ainda era gestor na empresa. Então, ele fez tudo isso comigo. Ele identificou em mim. Você percebeu que você gosta de ensinar as pessoas? Isso lá em 2014, 15. Não Olha. vamos falar a data, né? Deixa pra depois. E aí ele começou a me despertar isso, que foi quando eu tive a primeira oportunidade para lecionar em curso técnico. Assim que eu entrei como Ah. professora, e eu vi na minha carteira, professora, eu... Uau! Aquela menina É. que ia para a escola pública e Com a que tinha irmãzinha do preguiça, lado. a irmã do lado. irmãzinha E do foi lado. desafiador aprender. Muito. Né? Aí chega na hora e fala, professora. Olha, eu te falo, eu queria ter tido aula com ela. É. Eu ia, Ah. cara, devia ser Deve muito ser bom, um cara. processo de Devia ser aprendizado muito bom, cara. gostoso. Exatamente. Ah, eu me jogo. É, Eu me Porque jogo. ela tem uma facilidade, né, de acolher as pessoas, né, Mário? Eu vou ser sincero, cara, até hoje eu não ouvi uma pessoa que não gostasse dessa mulher. Inclusive, assim, ela acolhe muito bem as pessoas e às vezes ela mesmo se acolhe, né? Ela Ele é muito exigente, ela é exigente. né? Ela é tão exigente com ela que ela cuida de todo mundo, mas às vezes eu acho Não que é ela à toa, esquece tem uma dela. curiosidade. Ela tem 7, ela é madrinha de 7 sobrinhos. Meu irmão! Ela é madrinha. Aqui Olha. dá uma característica do tio Ah. dela. E a parte melhor de tudo isso, eu tenho 7. 3 deles, eu fui escolhida por eles. Olha não só. foi os pais. Quer ver o Ah. feedback que é esse? Né? Você vê? Eu fui escolhida Diga por você. eles. Um me escolheu, eu tinha 5 anos. A outra, que é a irmã dele, ela já estava com, acho que 3 anos. Olha! E a última, que na verdade não é a última, mas é a mais velha, ela tinha aí por volta de uns 10 anos. Então, eles me escolheram. Ou seja, a criança, né? A criança tem- reconheceu o carinho, o sabe amor, o aquele afeto, negócio, o né? acolhimento. A criança- E eu vejo muito Ah. que vai também da influência que você tem na vida daquela pessoa. Sim. E como é nato da minha pessoa acompanhar desde eterno, que é até ouvir da minha mãe, né? Filha, ele não é seu filho. Ele é seu afilhado. Você tá indo além do que o papel da mãe. Eita, mas eu chorei.
Mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. Mas É verdade, né? É real. É igual o líder, você é humana, mas só que tem um limite, né? Aí a mesma coisa é o líder. O líder, às vezes, ele quer abraçar demais o liderado, em vez de desenvolvê-lo, ele está prejudicando os dois. O resultado do liderado e o resultado dele como líder e da empresa. Muitas vezes ele assume tanto o papel ali de querer cuidar do liderado que ele não deixa o liderado desenvolver, Ele não né? deixa ele desenvolver. Ele pega aquele papel que fala assim, não, isso aqui é difícil para ele. Não, isso aqui vai ser complicado, ele vai demorar mais. Mas não olhando o resultado final, mas olhando somente a pessoa. E quando eu levo essa parte de gestão humanizada, é entregar resultado humanizado. Perfeito. E não o inverso, né? Somente humanizar e esquecer o resultado. Perfeito. Eu tenho que trabalhar os dois em conjunto. O resultado é algo que é inquestionável, né? A gente precisa alcançar. A questão é que como você alcança aquilo ali. E quais as etapas. Um líder maduro, ele se preocupa com o desempenho do time. Exato. Né? Como é que o time como é que ele está sendo desenvolvido, qual o nível de maturidade que o time está conseguindo, conquistando. Exato. E o cenário também, né? Porque às vezes eu tenho uma rota para entregar um resultado, mas nem todo dia nós estamos bem. Exatamente. Então, quando eu conheço o meu liderado, o meu time, eu sei que aquele dia a performance dele não vai ser tão boa. Ao seu liderado de morrer. Mas literalmente é nesse sentido de entender como que ele está, o momento. Porque nem sempre todo mundo vai estar feliz, alegre, entregando performance. Sim, tem dia que a performance não vai ser 100%, vai ser 60%, vai ser 80%. Né? Então, eu como líder, como que eu faço para complementar nesse dia a performance do meu liderado? Sem assumir a responsabilidade que é do outro. Que é do outro. Né? Ou até o limite da sua autonomia e autoridade. Entender o cenário. Entender o cenário. Nasce aí uma grande líder, né? Nasce aí uma grande líder. E eu acredito também, né, Flávia, que uma grande líder é aquela pessoa que consegue ensinar e preparar novos líderes. E que é exatamente o trabalho que você faz. Exatamente. Hoje. Que foi o que aconteceu comigo, né? Esse gestor, ele fez toda essa preparação. Tem um ponto bem importante que aconteceu, que eu estava desconfiando que ele ia pedir demissão. Tanto é que eu já estava sofrendo. Eu estava sofrendo, né? E não, ele seguiu o processo, continuou me desenvolvendo, entregando novas responsabilidades, mas me acompanhando, me orientando, revendo o que eu estava fazendo, se estava certo, não estava certo, vamos por aqui. Ou seja, ele estava o tempo inteiro comigo. Olha que legal. E antes dele pedir demissão, ele teve uma conversa muito franca comigo, contando toda essa trajetória do que ele fez e o meu entendimento, por saber que eu não estava ali recebendo. Isso é desvio de função. Tá me dando mais serviço. Não, todo momento eu queria aprender mais, eu queria algo novo. E não estava cobrando promoção nenhuma para ele, pelo contrário, eu estava sendo vista, estava vendo que eu estava sendo desenvolvida, uma hora eu vou ser vista, né? Uma hora eu vou observar. Muitas pessoas não têm essa paciência, né? Não. Porque não é o cargo para você se preparar, você se prepara. Naturalmente você vai estar lá. Exatamente. Opa. E esse líder, ele não me promoveu a um cargo de liderança. Ele me preparou. E isso que você está trazendo é muito engraçado, né, Flávia? Porque assim, a gente aqui está falando sobre o líder, né? Mas também tem o liderado, né? Sim. Que se o liderado, às vezes, ele tem essa percepção que o que está acontecendo é um processo de preparação, a vida fica muito mais fácil, né? Fica fácil quando o líder faz essa conexão. Faz essa conexão. E não apenas só entrega sem dizer o porquê, para quê. Né? E ficou muito claro para mim o que você fez a analogia com os seus sobrinhos, né? E a provocação que sua mãe fez. A gente tem um limite e agora é importante que a partir de determinado ponto o liderado perceba a sua responsabilidade. Né? E a partir daqui já é com ele. Com ele. Né? Então, o líder é fundamental para esse processo de amadurecimento do time e da pessoa, né? Inclusive para falar, olha, essa responsabilidade também é sua. O grande problema em algumas empresas é que, às vezes, o liderado ele não é preparado para isso. Não é preparado. Primeiro, eles fazem o quê? Abrem a vaga. Joga a pessoa lá. E coloca o cara lá dentro, né? Primeiro, se vira, negão. Abre a vaga, pronto. Eu duvido que você esteja nos ouvindo, seja esse caso. É pouco provável. Né? Nunca sofreu por isso. No Brasil. Só. Não. Opa. Então, aí abre a vaga. Deixa eu ver aqui. A pessoa tem ensino superior? Tem ensino superior. Tem tanto tempo de casa, aí já fez isso? Já. Vamos. Pronto, coloca ele aqui.
E aí, depois que ele já tá na fogueira, ó, agora você tem que fazer isso. Todo dia é pra fazer isso. E você entrega mensalmente isso. Oi? Aí ele chega lá pro liderado dele fazendo a mesma coisa. Exatamente. Ou Não seja, tem né? Fica aquele direcionamento. círculo vicioso, E né? detalhe que ainda tem líder que cobra. Como é que você não fez o que eu pedi? Como é que você não aprendeu isso ainda? Isso aí, não é possível que você não saiba fazer isso aí. Eu falei, não sei. Exatamente. Ninguém me preparou, a empresa me preparou. Você não me preparou, né? E nem me orientou, falou o que era para me preparar, por exemplo. Né? É exatamente isso que acontece. Isso, E isso chega... na sua metodologia, você traz muito essa questão. Como é que você trabalha isso? Primeiro, o líder. Perfeito. Primeiro, ele tem que se autoconhecer. Primeiro, ele inverte tem a pirâmide. tem que inverter, né? Tá. Porque primeiro sou eu. Porque às vezes eu estou naquele cargo por um momento que eu estou passando e aquele dinheirinho a mais que vai entrar é bom. Mas eu não quero ser líder. Aí já era. E aí já aconteceu. Fazendo mentoria e a pessoa me responder isso. E por que você aceitou? Porque eu precisava do dinheiro. Olha só. Viu a inversão? É uma coisa Então, nem a alta difícil. gestão faz essa avaliação, esse diagnóstico Sim. antes. Será que, de fato, essa pessoa quer? Porque liderança é desenvolvida. Ninguém nasce líder. Mas a pessoa quer se desenvolver? Excelente Essa provocação de pergunta é né? fantástica, viu, velho? Porque Você hoje, como inclusive, líder, né? a Você gente... como líder. Você é um líder tóxico, você é um líder maduro, saudável. Você tá aí, você deseja, tomou a decisão de ser líder. Ou te jogaram lá, né? Te jogaram lá como líder. Te jogaram e você nem quer. Tá aí, né? E eu ouvi, né? Mas ninguém me falou que eu ia ter que ficar cuidando de marmanjo. Olha. Ninguém me falou que eu Você ia ter que ouviu tomar... isso, né? Ouvi. Você Ninguém me falou que eu ia ter que ficar cuidando de mimizento. Até essa Olha. frase aí É doída, né? doída. É uma frase tóxica. muito, né? Vou cuidar de mimizento, cuidar de marmanjo. Isso é tão desrespeitoso, né? E tão distante de um programa de liderança madura. Literalmente. Como é que trata isso? Como é que faz esse... Então, é umas vertentes assim meio conexa, né? Quando a gente começa a trabalhar, que aí eu mostro para a pessoa o que de fato é uma liderança, a gente faz um diagnóstico diferenciado dele, até para ele se enxergar se é isso mesmo, e aí ele tomar a decisão. Porque não adianta ele querer continuar no cargo não exercendo o papel que de fato é de um líder e não entregando o resultado que a empresa quer. Aí ele está sendo antiético com a empresa. Sim. Como profissional. Então, como profissional, a pessoa tem que se posicionar. É isso que eu quero? Vou procurar me desenvolver. Não é isso que eu quero? Vou pedir para mim tirar do cargo. Opa. E tá tudo bem. Me deixa onde eu tô aqui. Tô satisfeito onde eu tô, mas eu não quero... Não quero egoístas também, né? Muito, muito. Eu tive essa experiência numa empresa em 2018, 2019, que eu estava dando consultoria lá, e eles precisariam desenvolver pessoas para se tornar líder. E, claro, eu diagnostiquei alguns, e o primeiro ponto que eu fiz foi isso. Você sabe o que é uma liderança? Então, quando eu fui passando, não é isso. Não é isso. Liderança não é status. Não é status. Né? As responsabilidades virão, a cobrança virá. Você já não é você. Você é a empresa. Você está disposto a isso? Você está disposto a desenvolver novas pessoas? Você é influente para isso? Então, conforme vem essas perguntas provocativas, a pessoa vai refletindo. E aconteceu com essas pessoas a qual eu fui fazendo essas perguntas, onde, não, isso não é para mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso foi antes de promovê-la. E tá tudo bem. Outras que até então a empresa não enxergava como líder, porém ela era influente dentro da equipe, tinha responsabilidades até além da gerência, então ela executava bem seus papéis, todo mundo ia perguntar alguma coisa, perguntava para essa pessoa, ela resolvia. E aí eu fui conversando com ela. E ela, eu não nasci para líder, não. Eu sei, eu amo fazer o que eu faço, mas eu não vejo as pessoas me obedecendo. Eu falei, não é obedecer, é desenvolver. Aí eu fui explicando para ela. E para ela já, nossa, legal, é muito legal isso. E aí eu comecei um trabalho com ela de autoconhecimento. Foi tão profundo o autoconhecimento que chegou nas raízes dela, pai e mãe. Assim como aconteceu comigo. Teve uma identificação aí, né? Essa experiência, né? Teve uma identificação. De como você se sentiu lá e
todas as... Vou colocar sombras, Sim, né, que a gente desenvolve algumas coisas e que deixa a nossa liderança imatura. com E se certeza. a gente não trabalha, a gente vira tóxico. Exatamente. E o que aconteceu com ela, claro, depois eu fui explicar o que aconteceu comigo. Hoje, resumidamente, eu sou grata por tudo que eu consegui demonstrar para ela. Hoje ela é uma baita empresária, abriu a empresa dela de contabilidade. Olha que legal. Ela perdoou a mãe dela, ela se relaciona com a mãe dela. Então, assim, ela faz parte das minhas palestras Olha. como uma história de superação. Então, assim, tudo começa em mim. Sim. A liderança é em mim. Essa frase a gente já ouviu em outros episódios, Sim, né? De tão importante que ela sim. né? E é repetido por pessoas que trabalham de forma madura, de forma a desenvolver, né? Tudo começa no profissional, no colaborador, na pessoa. Na pessoa, na pessoa. Então, pegando o gancho, eu decidi conhecer o meu pai. Eu tinha 29 anos. Uau. E eu peguei meu carrinho, meu irmão, Ah. não vai não. Eu falei, se você não for, eu vou sozinha. Então bora. Aí ele teve que ir comigo, né? Senão, eu tava decidida. Eu falei, eu quero saber quem é fulano. E aí cheguei até lá, conheci meu pai, conversei, entendi algumas situações e tal, enfim. Trouxe ele para ficar mais perto de mim e ainda consegui conviver com ele 6 anos. Olha. Isso não quer dizer que ele se tornou o melhor pai do mundo. Não. Eu só quis descobrir quem era a minha raiz, de onde eu vim. Né? Isso diz muito sobre o que mulher você se tornou, né? E vem se tornando a cada dia. Isso realmente faz parte de eu ter buscado um pouquinho lá da minha raiz. Porque é o natural. Se a gente quer melhorar, a gente tem que, sim, costurar ou descosturar alguma coisa que ficou quebrado. E não significa necessariamente você ignorar, né, possíveis ações equivocadas das pessoas. Né? Perdoar você, olha, você fez, agora não vai ficar comigo esse problema. Exatamente. E a grande lição que eu levo é isso, né? Perdoar é se livrar da dor. E eu carregava uma dor. E quando eu perdoei, eu me livrei daquela dor. Isso faz total sentido. Isso não significa esquecer, isso não significa achar que, tá tudo bem, não, né? Não, tanto é que o meu esposo até falava, amor, você foi lá no seu pai? Não. Como assim? Você vai na casa da sua mãe e não vai no seu pai? Eu, calma, tenha calma. Tem o meu tempo. Calma, tenha calma que tá tudo fluindo. Não é assim, e ele vai se tornar o melhor pai. Não. É uma Houve construção. uma construção. E é uma construção como, aí mais uma vez, você traz essa experiência para a liderança, né? Tanto quanto para a liderança. Cada pessoa tem as suas amarguras, cada pessoa tem as suas rachaduras, problemas, né? E isso não pode você permitir que impacte a forma como você conduz as pessoas na sua liderança. Exatamente. Você tem que estar mais, vou colocar mais saudável, né? Tirar menos adoecido o possível, né? E muitos líderes não conseguem fazer isso. Não. E às vezes faz de uma maneira que não traz confiança. Eu costumo falar assim, você conhece todos os seus colaboradores? Flávia, todos eu não vou conhecer, né? Vamos supor, uma empresa que tem mais de 500. Claro, ele não vai conhecer, mas tem os seus superiores diretos, que, né, tem que ter as suas conexões. Mas você tem 5, 6, 10 pessoas, 15, enfim. Você tem contato com essas pessoas? Você sabe o nome dessas pessoas? Você conversa com elas? Isso é entrar na intimidade do colaborador. Não, o fato de você dar um bom dia e perguntar como ele está se sentindo ou como foi o final de semana dele, isso não está infringindo intimidade. Agora, se você nunca fez isso, do nada você chega, e aí, como é que você tá? Você tem quantos filhos? Obriga a pessoa a falar, né? Me fala da sua vida. Eu não quero falar. Eu quero saber. Sim, Me fala. E aconteceu isso comigo, né? Do nada. E aí, tudo bem? Tudo. Você tem quantos irmãos? Oi? Aí eu respondendo já. Eu tenho 4. E mora tudo aqui? Oxe. Sabe? O colaborador, ele não vai entender. Se sente invadido. Invadido. Né? Por quê? Porque não existe essa conexão desde quando aquela pessoa entrou. Perfeito. Então, se você, como líder, não tem essa relação, cara, para você construir, demanda um tempo. É que a gente tem, né, Flávia, esses líderes que fazem curso de um tal de semana, sabe, domingo. Né? Aí na segunda chega. Na segunda chega achando que o mundo mudou, né? E ele também tá... Não, tem uma construção, né? Vai com calma, ser humano, né? Como fala assim, vai com calma. E eu ouvi isso, né, Mai? Por que você não gosta de conversar? Você não confia em mim?
Não. Foi direto Tá, ainda. a pessoa quer a resposta verdadeira, né? Fala assim, Quase, né? A resposta verdadeira. Eu posso ser verdadeira. Não, eu só achei estranho a sua maneira de perguntar do nada. Olha. Então, assim, cara, confiança não nasce do dia pro outro. E é interessante que o seu trabalho é para isso, né? Para você Preparação. dar um choque de realidade para esse líder que às vezes não tem nem autoconsciência, né? Exato. Não se conhece. Na hora Exatamente. que você traz e faz algumas provocações, algumas perguntas. Exatamente. É sobre isso. Como é que você trabalha na sua mentoria? Você falou em autoconhecimento, sim. e aí... Então, aí na mentoria tem essa parte do autoconhecimento, vem o despertar o que é uma liderança, responsabilidades. Então, vem toda essa construção dessa base da liderança. E o último, não vou dizer o último, né? Porque existem outros subpilares, mas o que eu resumo é processos. Então, a parte de construção de processo. Porque eu vou liderar a pessoa para fazer o quê? Vai ensinar o quê? Eu vou ensinar o quê? Ela vai executar o quê? De que forma que é Como? para ser feito? Entendi, Como? opa. Como ela vai executar? Então, tem a parte de gestão de processos. Então, explicar as etapas de processo, fazer essas separações. Então, alguns líderes não entendem sobre a questão de, por que eu tenho que preencher esse registro? Por que eu tenho que guardar esse registro? Por que eu tenho que fazer treinamento, registrar, salvar e comunicar? Então, por que eu tenho que fazer tudo isso? Não é só lá fazer, não? Acha que é só algo burocrático, né? Isso. Opa. Porque não encontra Burocracia. sentido, né? Porque não encontra sentido, não encontra o porquê é importante aquela atividade, o líder não passa. E a mesma coisa é para o liderado. Ele começa a fazer no automático. Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Porque meu líder mandou. Aí o líder sai, acabou, não quero mais, não faço. E aí não faz. E aí perde a cultura. Porque quando eu entendo o porquê, para quê e as consequências da não execução, eu vou repensar várias vezes antes de tomar uma decisão. Eu, como liderado, por mais que eu não tenha a responsabilidade, né? Não é eu que decido, mas aquela atividade tem que ser entregue. Se ela vai pelo lado A, B ou C, talvez não importe, mas eu que sou o operador, eu que conheço aquele processo, se eu for pelo lado A, B ou C, vai dar o mesmo resultado, mas está aqui o resultado. Tá. E não fica esperando o líder. Não, é porque ontem você ensinou para ir pelo lado A. Mas pelo lado B, o C também pode. Mas você não falou? Algumas pessoas precisam ser mais faladas mesmo, né? Você ir lá e falar com ela. Agora, o líder não pode também esperar que as pessoas sejam iguais a ele. Exato. Em termos de várias habilidades, entre elas a proatividade. Então, é interessante que você provoque também, né? Como líder, provoque o seu liderado também. Agora, você lidera níveis diferentes dentro de uma mesma empresa e você treina líderes diferentes, há diferença? Porque há diferença e o pior é que às vezes eles não têm essa consciência. Porque a liderança operacional, eles acham que eles não têm responsabilidades, eles não são líderes, eles são operadores. E eles têm essa responsabilidade de liderança. Ele tem até mais com os liderados, porque é ele que está à frente. Mais próximo Mais de próximo. quem está fazendo o trabalho. De quem está executando o trabalho. E às Sim. vezes com muita dificuldade, tem características culturais diferentes. Diferente. E ele que está ali na frente, ele que tem que entender, eu tenho um operador B, mas ele já está no nível A. Então, por que eu não posso já começar a trabalhar ele para uma futura oportunidade, ele já ser promovido? E aí eu fico segurando. Limitando, às vezes, o desenvolvimento da outra pessoa. Que é o pior. Você ter um colaborador na sua equipe que ele tem, sim, um potencial, habilidades, competências para ser promovido e você ficar segurando. Isso é ruim porque você acaba minando a O energia ambiente. daquele colaborador e também fazendo uma descrença no crescimento dentro da empresa, né? Agora, também tem uma dificuldade de criar sucessores, né? O pessoal do operador, Total. né? Ter sucessores ali, seja do operacional direto, seja do líder. E né? por quê? Porque ele não se vê subindo de liderança para tática. Ele não se enxerga subindo para a liderança tática. Você tem esse trabalho, né? De fazer com que ele tenha essa percepção. Essa percepção. Né? Para ele enxergar que do operacional ele pode ter o sucessor dele para ter a liderança operacional e ele ser o sucessor do próximo para ir para a liderança tática. E enquanto ele não tiver um sucessor, ele não vai conseguir Ele sair não vai dali, sair. inclusive, né? Ele não vai sair. E eu tive uma experiência recente com 2 liderados que passou pelo programa de líderes no ano passado. E no final do ano passado, os 2 foram promovidos para supervisor. Olha. Os 2. Essa provocação é muito importante,
Flávia, e são poucas as empresas que se preocupam diretamente com isso. Sabem de forma abstrata, mas o desenho de desenvolver sucessores e próximos líderes, né, de níveis diferentes, não é toda empresa que... Não é toda empresa que se preocupa, mas eu vou além também, porque eu falo para os meus liderados, para os líderes também, cara, independente de sucessão, de crescimento de cargo ou não, olha para sua carreira. Perfeito. Olha para o seu desenvolvimento pessoal e profissional aqui dentro. Se você vai crescer de cargo ou não, por isso que eu falo tanto que liderança não é o cargo, né? É o comportamento. Se vai ser aqui dentro ou não, você estar dentro de um ambiente que é a sua faculdade, que é aqui que você está ganhando experiência, é aqui que você está podendo desenvolver suas habilidades que você tem nata ou que você buscou ter. Então, olha para a sua carreira. Quem era você? Quem é você hoje? Aí sim você toma uma decisão. É aqui ou eu vou, né, buscar fora? Perfeito. Então, independente, eu falo muito sobre isso também. Claro, eu venho com essa parte teórica, né, de classificação, operacional, tático, estratégico e tudo mais, mas a base eu coloco sempre a carreira. E você? Perfeito. No seu livro, você traz, no livro que é Virei Líder e Agora, você traz muito sobre a questão da liderança situacional. O que é a liderança situacional? Eu acho que ela é bem interessante para os dias atuais, inclusive. A liderança situacional está atrelada a você, líder, conhecer o nível de maturidade emocional e técnica dos seus colaboradores. Literalmente, é quando você começa a receber colaboradores mais novos, que não têm experiência. Então, você como líder, como que você tem que direcionar essa pessoa? É pegar na mão mesmo, é desenhar as atividades, é o fazer junto. Né? Literalmente, o fazer junto. Então, liderados de maturidade diferentes, a gente tem estratégias de liderança também diferentes. Exatamente. São estratégias diferentes, é o nível de conhecimento de cada um. E o exemplo que a gente tem, né, é a orquestra mesmo, né? Tem o maestro lá. Ele está liderando várias pessoas que têm habilidades diferentes. Eu, como líder, eu não sei tudo. Mas eu sei a sinergia do que tem que entrar para que a música, né? Aconteça, né? Opa, a magia. A magia aconteça. Assim é o líder com seus liderados. Eu, como líder, às vezes eu não tenho conhecimento de informática. Agora, isso que você fala aí significa maturidade. Maturidade. Porque nem todo líder, ainda mais aqueles que são orientados pelo ego desequilibrado, né? Todo mundo que fala, eu não sei tudo. Não. Muitos aí que a gente conhece, né? Fala, não, eu sei. Eu sei tudo, né? Aí é aquele que faz tudo, resolve tudo, né? Entrega tudo, é tudo ele. Aí não existe uma equipe. E aí tem um time que é dependente e imaturo, que desmotivado, emocional. Desmotivado, não tem confiança na liderança na empresa e vai embora. A gente às vezes fala, mas como assim? A gente dá tudo aqui para ele, eu faço tudo por ele. E aí, pegando a liderança situacional, esse é o nível 1, né? Porque realmente ele tá ali todo motivado e tal. Cheguei na empresa, feliz da vida. Mas eu tenho outros que têm as habilidades, mas às vezes ele não está emocionalmente bem, ou pode acontecer várias situações com ele. E eu, como líder, eu tenho que enxergar isso. Hoje, como eu tenho que atuar com esse colaborador? O que eu tenho que contribuir? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente com ele para despertar, né? Despertar as habilidades dele, que só tá ali murchinha, né? Só tá ali guardadinha, né? E na sua mentoria você trabalha esses elementos de desabrochar a competência da liderança, madura. Nós fazemos um mapeamento. Então, eu venho com toda essa estratégia de explicar a teoria e tudo mais, e depois a gente vem dividindo as equipes. E eles olham cenário por cenário. Esse colaborador, ele tem essa habilidade, ele tem essa competência, mas o nível de maturidade dele tá baixo, porque ele é assim, ele é assim. Aí a gente vai entrando mais em detalhe. Aí a gente vai a fundo mesmo. Aí eu vou investigar, fazer o diagnóstico junto com ele sobre os níveis de comportamento. E às vezes eu mostro para eles que é um achismo. E a gente não pode ir pelo achismo. É o que de fato é. Isso aí é desafiador, né? Porque a gente vai muito na percepção, eu acho que isso aqui... Agora, o fato real, você está aberto a percepções diferentes. E a mesma coisa é quando a gente tem um colaborador que ele tem habilidades até maiores que a minha. Aí, o grande desafio e o grande despertar da maturidade do líder é isso. Ele enxergar que ele sabe mais do que eu. Então, eu dar o mérito para ele. E, às vezes, isso não acontece.
existe um pouco de receio, né? É o ego, né? É o ego. É o ego. É o Opa. ego. É o ego. E aí quer mostrar o quê? Esse tal desse ego é uma coisa... E aí quer mostrar poder. E quando o líder quer mostrar poder, aí é onde ele perde a liderança. Ele perde a liderança, não, ele perde a equipe. Sim. Porque sim. hoje as pessoas elas estão estudando muito sobre isso. O senta lá, Cláudia, já não vale mais trouxa, né? Não vale mais, não. Não vale. Senta lá. Não, tem Não. que ter uma... Não tem que ter vale. uma maturidade. Não vale. E é engraçado não, é interessante porque hoje nós estamos trabalhando em algumas empresas com 5 gerações ao mesmo tempo. Né? São linguagens distintas, necessidades muitas vezes distintas, prioridades que diferenciam, momentos de vida que são diferentes. Então, é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de algumas empresas encontrar 5 gerações, né? E algumas trabalhando. até 6 já, né, É. mano? Algumas até 6, É, né? as familiares já tá 6 Já já. tá seis já, As então, familiares tá 6. Você encontra esse desafio, né? pra- Muito, muito. E o maior desafio não é nem encontrar, né? Porque isso aí agora eu acho que vai fazer parte das empresas. Mas é a liderança despreparada para entender o cenário hoje, do mundo real. Entendi. Então, tem liderança lá da época das pedras, das cavernas. Das cavernas, E aí, essa liderança das cavernas não quer saber geração Y, Z, não. É do Aqui meu jeito. é do meu jeito. Não entrega? Tchau. E aí é que também tem as crises, né? E hoje em dia não é bem assim. Pelo menos uma boa parte, né? Ainda que aqui nós não estamos fazendo apologia à complacência, à falta de vontade, à responsabilidade. Mas a gente precisa entender essas diferenças, né? Mas é isso aí, tudo vem atrelado à falta da comunicação, do diálogo, do acompanhamento, De uma porque liderança de que uma não é liderança madura. que não é madura. Porque se eu tenho tudo isso, eu consigo enxergar. Não estou dizendo que eu, como líder, vou atuar, vou resolver, mas eu preciso identificar, eu preciso direcionar. Se o meu colaborador não está bem, então eu, como líder, eu preciso conversar com ele para ter alguns momentos de oportunidade para mostrar o que é bom para ele. Sim. O que, ó, se eu fosse você, era bom a gente fazer isso, 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 isso. Até ele, poxa, eu vou ver se esse negócio presta Se mesmo. presta. Vamos fazer diferente, né? É, Flavinha, o que você pode deixar para o empresário, para quem está nos ouvindo, para o palestrante, para o colaborador, para o novo líder, né? Pra o líder que está mulher, perdido, Pra mulher. para pra mulher, porque líder empresária. você é um exemplo de mulher. O que que você é um pode exemplo. O você que você deve deixaria deixar uma aqui mensagem, uma de fala, mensagem? uma provocação, algo? ai, duas frases, né, que alguns líderes, eles até falam, nossa, você fala muito isso. É clichê, todo mundo já sabe, né? O óbvio precisa ser dito. Então, a gente precisa falar mais, mas não é falar, é entender se o outro entendeu. Excelente. Poxa. Com direcionamento. Ou porque seja, tem que ter o debriefing ali, né? com direcionamento. E isso falta muito. Essa É, ausência de conversa direcionada. O que você entendeu do que eu falei? Será que Exato, exato. foi... Ficou claro? Excelente. Ficou claro. é. Porque às vezes a gente pensa, fala de outra forma e quer que a pessoa execute de outra. Entendi. E aí, quando você pede para a pessoa falar de novo, aí você vê o erro na tua fala. Opa, E não algumas fui muito pessoas claro. Não assumem. E algumas pessoas não assumem o erro. Flavinha, obrigado, tá? Obrigado mais uma vez pela sua generosidade, pela sua Obrigada. história. E Opa. tem mais coisa, tá, pessoal? Tem mais coisa, mas Gente, a gente passaria ó, aqui uma... a Flávia, a gente precisaria de um segundo episódio com ela. Aliás, eu tô na Tem dúvida próximo. qual dos nossos palestrantes, Que até porque a provocação aqui da Equara é VSP, você, sua palestra. Sua palestra. Então, qual dos nossos palestrantes não percebeu quão rica é a sua própria história para o palco? Nossa, cara, é impressionante. Então, aí é a gente impressionante. não cabe no episódio. Não cabe no episódio só, não cabe no episódio. cabe. E Flavinha, ó, você não veio aqui à toa, né? Ah. A gente quer trazer pra você muitos dólares, né? E aí, o que Inxalá, acontece, velho, né? como eu- Inxalá. Como que era? Foi o... Né? Ontem, olha, no Aí episódio Isabel, anterior, Isabel, É. Xalá, ouro. Saia rica! Receba!
Aí eu Receba. falei assim pro meu amigo Orlando, né, que é o nosso patrocinador aqui, né, Mário? Opa, da AGK. AGK, Orlando. opa. Ó, maior corretora de câmbio do Brasil, 32 anos de trabalho. Se você quer internacionalizar o seu produto, o seu serviço, ou se já trabalha também e quer alguém de confiança, com certeza é certeza de negócios bons, AGK. É isso Aí eu falei pro Orlando, eu preciso que me ajude, rapaz, fazer esse pessoal ganhar mais dólar, ganhar mais dinheiro. Ele falou, Césio, vamos fazer o negócio? Entrega esse dólar da sorte pra pessoa. Recebido, Flavinha, maravilhoso. Ó, e que desse venha muitos outros, venha Amém, milhões de recebo, dólares. Recebo. E aí, ele também falou assim, ó, e pra pessoa começar a pensar, né, na vida e como que ela vai fazer pra vir esses dólares, pra ela poder tomar aquele cafezinho quentinho, Chá. aquele chá, chopp. né? Um chopp se ela gostar. Ah, né? Oh, que eu sei que vocês moram num lugar meio quente, né? Esconde, esconde. E, Flávia, Esse aí prefiro no comentário. Esse aí prefiro no comentário, o chopp, né? deixa pra depois, Não. deixa pra depois. Deixa pra domingo. Mas, Flávia, eu conheci um autor que esse cara ele é muito bom. Né? Esse cara eu não sei nem como explicar, né, sobre ele. Porque quando eu conheci ele, eu falei, cara, esse cara tem que ser meu sócio, Saiu né? da cartola. Saiu da cartola. Saiu. Entendeu? Sabe quando você dá sorte na vida? Que você fala assim, ó, Literalmente. você fala, mano, aqui tem talento. Eu tive dois talentos da minha vida, assim, e tô vendo um terceiro aqui. Tô vendo vários Amém, talentos. Aqui, Senhor. né? Tchau, Amém, tchau. amém. Mas eu tenho aquele negócio que eu chamo que é o faro pro sucesso. E aí eu falei, esse cabra eu não posso deixar ele escapar não, né? Meu irmão, vem cá, quer ser sócio desse negócio aqui? E ele topou na hora, ele é maluco, né? Porque ele veio, aí é dois malucos se juntando, dá nisso, É, né? dá nisso. É. E aí, ele resolveu escrever um livro chamado Arquitetura da Influência, que tem muito a ver com isso que você fala, né? Que é esse tipo de liderança, influenciar a maturidade das pessoas. Maturidade, olha só. Exatamente. E ó, é um livro que você vai ler e eu tenho certeza que vai virar seu livro de cabeceira. Mas eu vou dar as honras para que ele próprio entregue o livro para você. Uma novela para esse livro chegar às suas mãos. A minha dedicatória tem que ser Né? da capa Da até o final. Até o... Ih, meu Deus! Eu quero com muito carinho entregar. Esse aqui é um filhotinho, a gente sabe como é que é o livro nosso, né? Então eu espero que isso aqui alimente ainda mais as suas histórias e as suas entregas para esses líderes que precisam ficar mais maduros. Tá? Gratidão. Obrigado. Oh. Muito obrigada, meu amor. Obrigado. Flavinha, ó, Um beijo, te amo, tamo te amo, junto te amo, e te amo. vamos que Obrigada. as empresas precisam dessa mulher. E galera, Até breve. quem quiser contratar a Flavélia, www. É Flávia Elita, né? Que a é. gente fica no Elita. É que eu tô com fome, aí a língua já tá meio assim, ó. www.ecoarpalestras.com.br. Nossa palestrante oficial, exclusiva nossa lá. Conte conosco, pessoal, beleza? Tamo Tô junto até aguardando. o próximo episódio. A Flávia tá aqui, ó. Ela vai estar nos nossos palcos, tá? Então, e como a gente gosta de afirmar, bora voar. Voar. E bora ecoar.